O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos agora no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. E não vamos esquecer que lá no capítulo 9, no versículo 51, Jesus diz assim, o Lucas fala que Jesus, sabendo que ele ia passar deste mundo para o outro, ele toma a decisão de ir para Jerusalém. E aí começa essa última caminhada, né? Jesus sai lá da Galileia, se dirige para Jerusalém para morrer. E vejam que ele já está bem próximo de Jerusalém. Está agora na cidade de Jericó. De Jericó para Jerusalém, uns 15 minutos ali de carro no máximo. Só subir o morro. Como tem a parábola, né, do bom samaritano, que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Então ontem ele se encontrou com aqueles leprosos, com um leproso. Hoje ele se encontra com Zaqueu. E Lucas ele traz um detalhe, né? Ele era chefe dos cobradores de impostos e ele era muito rico. E ele queria ver Jesus. Acontece essa conversão. E foi uma verdadeira conversão. Não foi aquele tipo de conversão que a pessoa diz: eu mudei de vida e tal, e depois a pessoa volta à vida velha de novo. Para nós vermos que realmente foi uma verdadeira conversão que aconteceu com Zaqueu, foi através do propósito dele: restituir o que ele havia roubado. E aqui quando ele diz que ele era muito rico, é que ele se enriqueceu de forma ilícita. Senhor, então já sei o que é que eu vou fazer, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus se empolga, né? Se entusiasma, porque ele veio para os que estavam perdidos, e aqui veja um homem que estava perdido, e realmente ele se converteu, ele mudou de vida. Então realmente tem alegria no céu. Aquilo que o Filho do Homem veio fazer
ele já começa a observar os efeitos, né? E antes mesmo de morrer na cruz, já estava vendo os efeitos ali, através da conversão de Zaqueu. Mas o que é que isso tem a ver conosco, né? Um ladrão. Um ladrão que se converteu. Aqui entra o 7º mandamento. Um mandamento que às vezes não se fala muito. Se fala muito do pecado contra a castidade, né? Mas às vezes o pecado do furtar ou roubar não se fala. E olha que nós vivemos hoje num mundo de corrupção. E aqui nós precisamos fazer uma avaliação nossa. Não é vendo a vida dos outros, não. É a nossa. E a pergunta é essa: qual foi a última vez que eu roubei ou furtei? Eu falei roubei ou furtei porque aqui eu quero trazer a definição também para que vocês possam entender melhor. O que é roubar? Roubar é quando eu pego algo dos outros de forma agressiva, com uma arma na mão, ou com alguma coisa, ou eu tomo, bato naquela pessoa. Isso é roubar. O furtar é quando se pega escondido. Então vamos dizer assim, um cara chega, tem um carro lá, o dono do carro está ali dentro, o cara vem com uma arma, sai desse carro que eu quero entrar nele agora e vou levá-lo. Aponta a arma, a pessoa sai com medo, ele entra no carro e vai embora. Isso é roubo. O furtar, o dono do carro sai, vai embora, vai lá para o shopping, aí o cara vem, entra no carro e leva. Escondido. Se bem que hoje a situação está tão feia que já se faz assim mesmo de qualquer jeito, né? Tanto de um jeito como do outro, na frente ou não, escondido ou não, está se pegando. E geralmente, as pessoas quando elas vêm se confessar, elas dizem assim, olha, tem aqueles que dizem, eu não roubo e não mato. Será? Por isso que hoje nós precisamos dar uma parada. E não tenha medo de fazer essa pergunta para você. Hoje, o livro do Apocalipse está dizendo que Deus vai dar para nós uma recompensa muito grande lá no céu para aqueles que venceram o pecado. Aqueles que não ficaram no mais ou menos em cima do muro. Nós temos uma recompensa no céu que Deus pode nos dar. E talvez você está sendo impedido de receber essa recompensa por você ter roubado ou furtado. Será que você não roubou alguma coisa ou não furtou? A maioria das pessoas estão mais incluídas na parte de furtar. Roubar não é tanto assim não, nessa forma agressiva, vai lá e tal. Mas o furtar, de repente nós estejamos dentro disso. Olha que ele se tornou rico, viu? Nós que somos religiosos enquanto assim, né? Sacerdotes, missionário, religiosa, freira, frei, bispos. Nós que estamos dentro desse naipe aí, dessa linha, nós não deveríamos enriquecer. Nós deveríamos ter somente o necessário. Porque o missionário, o padre, o religioso, religiosa, deveria viver do necessário
e nunca permitir que a riqueza tome conta. Porque não é uma profissão. Tudo bem, uma pessoa lá fora, que é médico, advogado, alguma coisa assim, que vai trabalhando honestamente e fica rica, o rico, não tem problema, mas nós deveríamos ser sempre pobres. Não miseráveis, mas sempre pobres. Tem muita gente se enriquecendo com o dinheiro do pobre. A boa doação do pobre, viu? Porque os pobres acreditam em nós. Eles acreditam que nós, como religiosos, nós iremos usar bem aquele dinheiro. Mas eles não acreditam que nós vamos usar o dinheiro para o nosso bem próprio, para mim. Para eu ter milhões e milhões no banco, para eu comprar isso e comprar aquilo. Tem um documento do Concílio Vaticano II que eu sempre trago aqui quando eu falo sobre isso, que lá diz assim, a Presbyterorum Ordinis, e lá diz assim, que o sacerdote, ele não pode ter uma casa que cause constrangimento a um pobre. Aí o pobre vai lá na casa daquele padre e tem tanta coisa, piscina de hidromassagem, um monte de coisa. O pobre chega lá e fica assim até sem graça. Ele não consegue, ele fica até com medo de sentar naquele sofá porque ele não se acha digno. E o dinheiro foi dele. Ele se enriquecendo. E aí vem os roubos, né? Os furtos. Vai se pegando aqui, vai se pegando lá. Então, olha só. Observem bem na hora que vocês forem pegar suas coisas para encaixotar, viu? Será que ali não tem alguma coisa que você pegou emprestado e não devolveu até hoje? E já tomou posse e está levando como se fosse seu? Dá uma olhada. Isso é um roubozinho, viu? Pega emprestado e não devolve. E toma posse. E muitas vezes quando o dono pergunta, e aí, não lembro, não, foi comigo mesmo. E a pessoa acaba até mentindo. Porque, olha, tudo que se rouba deve ser devolvido. Isso se chama reparação. Na verdade, quando uma pessoa ela vai confessar um pecado de roubo, ela já deveria ter feito a reparação antes. Ou seja, ela foi lá, devolveu o que ela roubou da pessoa e depois ela vai se confessar. Olha, padre, eu roubei tal coisa de tal pessoa, mas já devolvi tudo. Agora, se a pessoa não devolveu, a penitência que o padre tem que dar é essa, você tem que devolver. Você precisa devolver. Até aquela canetinha lá do tempo de escola. Pegou, uma caneta, né? É uma caneta, mas era dos outros. Por que pegou escondido? Roubo. Furto, né? Pegou escondido. Não devolveu. Está na conta de Deus. Mas eu nem conheço mais a pessoa, nem sei onde ela está. O sacerdote vai dar as orientações devidas para você no momento. Como reparação, como penitência, o padre vai dizer para você o que você deve fazer com essa caneta que deve ter dado um prejuízo muito grande para o outro lado. Teve uma vez que uma pessoa veio confessar que tinha roubado, tinha furtado, né? Uma caneta de um colega. Aí eu disse assim, olha, então faz o seguinte,
Para não ficar uma coisa muito constrangedora, você chegar lá e dizer assim, olha, eu furtei sua caneta, estou devolvendo de novo. Você faz da mesma forma como você pegou, vai lá escondida. Quando a mochila da pessoa estiver lá, você vai lá, coloca e vai embora. Mas devolva. É preciso devolver. Eu repito, nós vivemos hoje num mundo de corrupção tão grande que nós ficamos olhando, né, somente lá os grandões que estão fazendo os grandes furtos e grandes roubos, e nós olhamos para nós e isso aqui não tem tanto. Olha, gente, o que não é meu, não é meu. O que é do outro, é do outro. Não vamos entrar nessa onda. Não vamos entrar nessa história. Tem muita gente pagando hoje no fogo do inferno porque roubou e morreu dessa forma e não devolveu. Vai ter situações que você vai passar pelo constrangimento, sim, e vai ter que ligar para a pessoa e falar com ela, olha, eu me lembrei, agora estou até envergonhado. Vez que eu peguei aquele negócio, menina, eu vi agora aqui, olha, como é que eu faço? Aí o outro vai dizer para você, ou ele vai dizer para você, me devolve, vai dizer, não, pode ficar, menina, nem lembrava mais disso, mas é sempre bom fazer uma penitenciazinha em cima disso, viu? A pessoa entregou, mas é sempre bom fazer uma penitência. Porque senão a gente vai caminhando como se tudo estivesse bem e às vezes não está bem, não. Eu volto a dizer, qual foi a última vez que você roubou ou furtou? E nessa última vez, você se confessou e resolveu o problema? Ou você resolveu o problema com a pessoa e não se confessou, porque você pode confessar e pode não ter resolvido o problema. Como você pode ter resolvido a situação, mas pode não ter confessado. Tem que fazer os dois. Então, da última vez que isso aconteceu na tua vida, você se confessou e depois da confissão, você fez o que deveria ser feito? Vamos ser santos. E que bom ouvir essas palavras de Jesus, né? Hoje a salvação entrou nesta casa, na casa do Padre José Augusto, na casa da Flaviana, na casa do João, do Abraão. Hoje entrou até que enfim. Até que enfim. Porque Deus, ele precisa fazer festa na nossa vida. Deus não pode olhar para nós e nos olhar, entre aspas, com desprezo. Olha, tem muitos advogados bons, e tem mesmo. Mas, meu Deus, quantos advogados que roubaram, né? Arquivaram a coisa, foi a pessoa lá, o cliente dele, né, que ele estava ali defendendo na coisa, era uma dívida, era um dinheiro que precisava ser resolvido, aí o advogado engana a pessoa, arquiva aquela situação e ele recebe o dinheiro e engana o outro, enriquecendo de forma ilícita. Como eu falei aqui uma vez, né? Dá uma olhada aqui dentro da sua casa e diga assim, olha, aquilo ali não é meu. Aquilo ali eu ganhei roubando. Essa casa eu construí com o dinheiro iníquo. Olha só. Que situação difícil. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de nós irmos ao encontro dele
sem nenhuma dívida. Porque ir com dívida não vai ser fácil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.